Olhei-te uma vez, foi a primeira. Tomei alento para te olhar e me perder nessa alma ligeira. Se um dia essa pele fosse deste mar que sustento tanto... Olá amigos, cá estamos mais uma vez para o vídeo mensal de agosto. Este mês tradicional, o mês que muitos portugueses gostam, por ser também o grande mês das férias. De facto, o verão ainda não chegou, estamos com este clima triste, estranho, mais parece outono ou até inverno, mas nada nos desarma nem desanima, há sempre outras formas, outras alternativas à praia e ao campo e até às viagens. É ficar bem sentado num canto apetecível e confortável a ler boa literatura, bons livros. Desta vez, como não podia deixar de ser, é mais ou menos aquilo que acontece mês após mês, o projeto Cria Promove, e aproveito mais uma vez que nunca é demais para agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado o nosso trabalho, que nos têm acarinhado e que nos têm de alguma forma motivado e galvanizado para prosseguirmos esta demanda da aventura literária, das artes, da cultura. O nosso propósito aqui é mesmo divulgar aquilo que nos parece ser interessante e propositado e desejável de ser divulgado, particularmente e sobretudo livros, e ainda mais particularmente livros das edições Colibri, com quem mantemos uma sã e boa parceria. Ora, antes de entrar nos livros, são 6, 3 acabadinhos de sair, que estão aí já nas livrarias e nas bancas, e outros 3, é mais ou menos este o registro, que fomos buscar ao baú para recordar, porque vale a pena recordar e porque me parece a mim particularmente que são bons livros para ler no verão, e particularmente neste mês de agosto. Antes de entrar nos livros, recordar que a melhor editora do mundo, de facto, para publicar é as edições Colibri. Se tem obras na gaveta, faz muito bem tê-las lá na gaveta, elas têm que passar o período de amadurecimento, de reflexão, enfim, chamemos-lhe assim, mas não fiquem lá eternamente. Portanto, se acha que é um escritor, um poeta, um romancista, um contista, um cronista, o que for, não deixe de publicar nas edições Colibri, submeta através do Cria Promove ou diretamente à editora o seu original, e para além de uma boa cobertura, de um bom, digamos, de um bom acompanhamento gráfico e editorial e de coordenação literária, também terá, não só apenas pelo Cria Promove, pelo projeto de promoção e divulgação que é o Cria Promove, uma boa divulgação da sua obra. Ora, então é esse o primeiro registro, portanto envie a sua obra para as edições Colibri através do Cria Promove ou diretamente. E se acha que tem uma história para contar, enfim, da sua vida, da sua carreira, não gosto muito da palavra, mas aplico-a, do seu percurso, da sua aventura literária, ou se é cantor, ou se é músico, ou se é artista plástico, ou se desenvolve qualquer arte de palco, através de uma boa entrevista, o Cria Promove, e pode ver as 50 ou 60 que estão lá no nosso portal, através de uma entrevista escrita ou de uma entrevista em vídeo, que é o nosso forte, que é o grosso da nossa divulgação e da nossa promoção. Não deixe de nos contactar para contar a sua história artística, a sua história literária, a sua história cultural, se quiser assim. Portanto, através de entrevistas escritas ou em vídeo. Também temos outros registros de promoção e divulgação a que chamamos videopoemas, os videolivros, as videocanções, enfim, tem lá uma panóplia de ferramentas, de produtos, entre aspas, para promoção e divulgação do seu trabalho. Portanto, o nosso portal é muito simples, criapromove.com. O nosso contacto mais imediato é o criapromove@gmail.com. Portanto, contacte-nos, teremos muito gosto em promover e desenvolver o seu trabalho. Agora, em parceria com as edições Colibri, portanto uma obra das edições Colibri com o apoio do projeto Cria Promove, acabamos há pouco tempo a primeira série, a primeira fase da grande antologia da lusofonia, que engloba ou que inclui todos os géneros literários, que é a Eclética. Fechamos esse percurso, essa primeira fase ou essa primeira série. Não sei a esta altura se iremos iniciar uma outra, contudo já iniciamos um outro projeto e é isso que agora quero falar um pouco. Estamos a desenvolver a coletânea Mundos, coletânea de poesia lusófona. E o que é a Mundos? A Mundos é uma coletânea que inclui apenas e só em cada livro, portanto, em vez de chamarmos volumes,
para variar um pouco, é livro a livro, portanto, livro 1, livro 2, livro 3, por aí fora. Tencionamos este ano ainda, antes de acabar o ano 2018, publicar pelo menos 2 livros. Um já está fechado, o livro 1 da Mundos, já tem os 20 poetas e poetisas que achamos que casam muito bem e que pode ser uma boa obra e que será provavelmente, como queremos, uma obra de culto, mas já estamos a formar também o livro 2 da Mundos, já temos praticamente metade dos poetas e poetisas selecionados. Se acha que é um bom poeta, se acha que o seu trabalho tem qualidade, se acha que pode ser incluído numa coletânea tão seletiva, porque de facto é como a Mundos, envie para nós o seu trabalho, nós depois mandamos o regulamento com as condições e queremos de facto, livro após livro, nesta coletânea Mundos, fazer uma obra diferenciada, que cada livro seja uma celebração da poesia, com 20 poetas, são apenas e só 20, sempre 20 em cada livro, que sejam 20 poetas que valham a pena, que são poetas do momento, poetas contemporâneos, bons poetas que a história em geral e a história cultural e literária em particular não podem nem devem ignorar. Claro que isto pode parecer pretencioso, alguém pensar que não, eu tenho que estar naqueles 20, mas é por aí que se começa. Se nós acreditamos no nosso trabalho, se achamos que a nossa poesia, neste caso particular deste género, que é a poesia, o género maior, se acham que têm que englobar e incluir uma obra desta natureza, uma coletânea de facto extraordinária que vai ser a Mundos, então contacte-nos, nós estamos muito entusiasmados com a obra. Em princípio, os 2 livros vão ser apresentados praticamente em simultâneo, com 15 dias ou 3 semanas de diferença, ali antes do Natal, em novembro, coisa que o valha, depois informaremos isso. Mas estamos muito entusiasmados com esta nova coletânea, com este novo projeto das edições Colibri, com o apoio do projeto que Cria Promove, e não deixe então de ser um dos autores do livro 2, agora só pode enviar para o livro 2, porque o livro 1 está fechado, do próximo livro da Mundos, tá bom? A capa também já vi, já estamos em deliberações e em estudos, já aprovamos uma capa magnífica que em breve iremos divulgar também no portal e nas redes. E, dados estes recados, vamos passar então aos livros. 6 livros, se não estou em erro, 3 que ainda não conhece de facto, porque acabaram de ir para as livrarias, saíram há bem pouco tempo, e outros 3 que já deve ter conhecido, porque alguns deles já falei noutros vídeos, mas que acho bem a pena recordar agora e propô-los e recomendá-los para o mês de agosto, pelas características dos próprios livros. Mas vamos começar então por este ensaio magnífico, que vos mostro agora a capa. Tem este nome curioso, Mulheres de Coragem, e um subtítulo, Por um Mundo Mais Justo. E a Maria do Céu Pires, que é a autora, que é a minha colega, digamos assim, natural de Porto Alegre, licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a minha faculdade também, professora de Filosofia do Ensino Secundário, tal como eu, desde 84, eu há mais tempo, sim, mais ou menos por esta altura. Tem um doutoramento em Filosofia pela Universidade de Évora, enfim, e é colaboradora de vários jornais, portanto tem uma atividade cultural e literária muito intensa, portanto uma senhora a conhecer. E ela em boa hora, porque também é uma homenagem à mulher, e aliás isto estava uma conversa muito grande, até porque só se fala, ou praticamente fala-se em demasia, ou melhor, reformulando, fala-se muito pouco de filosofia. Mas ainda assim, falando muito pouco de filosofia e tudo o que isto implica, fala-se quase sempre de homens e pouco de mulheres. Era isto que eu queria dizer. E, em boa hora, a Maria do Céu Pires nos lembra que há mulheres, e não é só a Hannah Arendt, e não é só andando mais para trás a Hipátia, enfim, há grandes mulheres na história do mundo e da humanidade que deram tanto ao pensamento e à filosofia e são tão pouco lembradas ou muito esquecidas. E aqui a Maria do Céu Pires faz uma celebração e uma homenagem às mulheres pensadoras, às mulheres filósofas. Eu não vou ler os nomes delas porque são bastantes, mas digo aqui numa das bananas do livro: dona de uma linguagem cristalina, informada e filosoficamente conhecedora, com densidade, mas sem nunca perder o cuidado para com a leitura a que se destina, Maria do Céu Pires capta neste livro estes 2 registros: o do horizonte fechado de um passado de mulheres apenas clandestinamente pensadoras e o de um horizonte largo de aparecimento de grandes filósofas contemporâneas. Depois continua num belíssimo texto da contracapa. Portanto, as edições Colibri, que é edita, com o apoio do
Cria Promove, portanto o projeto Cria Promove, recomenda vivamente de Maria do Céu Pires, Mulheres de Coragem por um Mundo Mais Justo. Um excelente ensaio para ler em qualquer altura, em qualquer dia, em qualquer ano, em qualquer século, mas particularmente neste mês de agosto. E vamos para um outro ensaio, este que agora vos mostro. Este ensaio também é muito curioso, podemos enquadrá-lo, isto vale o que vale, na filosofia política, um projeto libertário, sereno e racional de João Freire. Vou começar por dizer quem é João Freire, está aqui uma síntesezinha na contracapa. Nasceu em 42 em Lisboa, exilou-se em França em 68, maio de 68, lembrem-se, fundou em 74 e animou durante 4 décadas a revista A Ideia, ainda hoje existente, é sociólogo e professor universitário. E é um livro, um ensaio muito bem escrito, muito interessante, muito curioso e desejável e que vale a pena ler também em qualquer altura, mas para este mês de agosto. Ele diz aqui também, de facto, a filosofia política que no mundo moderno ocidental mais consistente e ousadamente procurou formular o referido desideratum em favor da liberdade. Depois diz mais à frente, vou dar um salto, trata-se aqui de uma proposta de renovação da ideologia anarquista adaptada ao século XXI, quase um manifesto consistente numa reavaliação da noção de Estado-nação, na qual que se defende, a par de outras, uma estratégia de intervenção política no quadro democrático e por aí fora. Portanto, estão a ver que é um livro muito relacionado com a filosofia política, com a governação, com as ideias para uma sociedade mais justa, mais orientada, mais desejável. Portanto, um livro muito interessante que, se calhar, os nossos políticos todos deviam ler. Um projeto libertário, sereno e racional do investigador João Freire, que nós recomendamos como leitura obrigatória para este mês de agosto. E agora, como não podia deixar de ser, também pelas edições Colibri, são todas obras das edições Colibri, desta vez calhou assim, um belíssimo romance, também de uma colega de profissão, professora, neste caso de inglês, que é a Fátima Bica, Mãos ao Ar, Isto é um Assalto. Um romance também acabadinho de sair, que está agora a entrar nas livrarias, e que, quem é esta autora? Fátima Bica, uma jovem autora, nasceu em 1993, é professora de inglês no agrupamento de escolas de Mira, como ela diz aqui na contracapa. Apesar do descontentamento, desgaste e envelhecimento generalizado da classe docente, aqui uma bicada, entre aspas, ao Ministério da Educação e às políticas de educação, enfim, muito havia para dizer sobre isto, mas eu tenho tanto para dizer sobre isto que ela aqui foca e evoca, mas não vou falar, não é o propósito. Ela diz então, apesar do descontentamento, desgaste e envelhecimento generalizado da classe docente, que tem sangrado as escolas com aposentações, rescisões e despedimentos desde 2005, Fátima Bica continua a gostar de ensinar. Eu também gosto de ensinar, creio que a maioria dos professores gostam de ensinar, são de facto muito maltratados pelo Ministério da Educação, e oxalá que a sociedade civil e a manipulação política nos média, que tem sido coisas de bradar os céus o que temos ouvido e acompanhado, que não se deixe influenciar por esta má política, por esta desinformação, por este mau jornalismo que se pratica ultimamente demasiado. Então esta história, este romance, é a história de amor entre Belmirinha, só vou desvendar aqui um bocadinho, a menina professora de Coimbra, e Zé Manelão, o salteador-chefe de uma quadrilha, foi a gênese deste livro. Fiquem com este cheirinho, um romance que vale a pena, eu já vou a meio. Mãos ao Ar, Isto é um Assalto, da jovem escritora romancista Fátima Bica. E vamos então aos livros que já foram publicados. Eu tive o prazer, eu não fiz, às vezes não faço bem o trabalho de casa, mas é rápido ir aqui à ficha técnica. Em abril de 2016, portanto 2 anos, eu tive o prazer, a honra, o privilégio de um colega de profissão e com quem lidei nas lides escolares também, e continuo, que é o Carlos Couto Amaral, um autor, um poeta e também um romancista. Já publicamos mais obras dele, a última foi um romance, mas eu fiquei sempre com um certo fascínio a este livro dele. O primeiro que ele publicou comigo enquanto coordenador literário nas edições Colibri, e há um carinho especial que eu tenho por este livro. É um livro espetacular, fabuloso, eu diria fabulástico, se me permitem. O Alpinista Descendente
em que é simultaneamente uma reflexão sobre a condição humana, uma crítica acérrima, inteligente a isto de viver e de ser homem ou mulher. Enfim, até tem aqui quase tudo num livrinho, eu digo isto carinhosamente, de menos de 80 páginas, em poemas extraordinários. Ele consegue mandar umas farpas, consegue fazer uma reflexão, um apanhado, digamos, e uma síntese da condição humana de forma extraordinária. Um livro que eu vos recomendo, é poesia, obviamente, a ler em qualquer altura e particularmente neste mês de agosto. Levem para a praia, leiam um poema agora, outro mais logo, partilhem com outras pessoas ao vosso lado e vale a pena, de facto, ler e conhecer este autor e toda a sua obra. Este livro em particular, Alpinista Descendente, é a metáfora da vida. Ascendemos com o ideal aceso no coração. O hábito valoriza o esforço da ascensão, embora quaisquer momentos tragam sentido à existência. E por aí fora, textos maravilhosos, poemas magníficos de Carlos Couto Amaral, o alpinista descendente, que as edições Colibri, o Cria promove eu próprio, recomendam como leitura obrigatória para este mês de agosto. E um livro não menos importante, nem menos magnífico, nem menos fabulástico do que o anterior, tem este nome curioso, provocatório, A Rapariga da Trave Sobe ao Céu, de Marta David, um livro que eu também tive o prazer, o privilégio de publicar. Portanto, foi apresentado em janeiro de 2017 na Ler Devagar, na LX Factor em Lisboa, uma sessão muito concorrida e muito bonita. Um livro de poesia de uma autora muito solipsista, eu diria assim, muito interiorizada, muito para dentro, muito diferenciada. Ela não é mais nem menos do que ninguém, mas é uma pessoa curiosa, extraordinária e poeta, ou poetisa de facto. E escreveu um livro magnífico. Ela tem uma poesia que ultrapassa o comum daquilo que nós normalmente estamos habituados a ver e a acompanhar. É uma poesia forte, magnânima, diria e reitero, fabulástica, e não apenas interessante como muita poesia que há por aí, é muito mais do que isso. Eu desafio-vos, convido-vos a conhecer este magnífico livro de Marta David e a se deixarem inquietar, a se deixarem provocar e a ficarem ainda mais insatisfeitos convosco, com o mundo, com a cultura, com as artes, com a vida e a tentar encontrar outros mundos, outras alternativas. A Rapariga da Trave Sobe ao Céu, de Marta David, um livro de poesia magnífico das edições Colibri, que eu próprio e o Cria Promove recomenda como leitura também obrigatória para o mês de agosto. E depois um livro que já falei, se não uma, pelo menos duas, e agora com todo o gosto falarei uma terceira vez provavelmente. Este livro que agora vos mostro, do meu querido amigo Luís de Sousa, Na Órbita do Reencontro. Nós já publicamos um outro, quer dizer, nós não publicamos, saiu, eu tive o prazer também de acompanhar esse projeto dele, um outro livro em edição de autor do Luís de Sousa, um magnífico romance que foi apresentado há 2 ou 3 meses atrás. Mas este livro de Luís de Sousa, este magnífico romance, que é mais do que um romance, é também um livro de viagens, é também um livro de férias, isto entre aspas, não sei se faz sentido para vocês. Porquê é que eu digo isto? Porque eu ao princípio até fiquei confuso, porque pensei que fosse tudo o que aqui estava era autobiográfico, depois falando com o autor ele desmistificou isso, está tão bem escrito, parece tão real. Parece que a viagem que aqui está a ser relatada aconteceu mesmo, os pormenores, os detalhes. Mas o que é facto é que foi tudo imaginado. E o autor, de facto, é um grande pensador também, é um grande humanista, é um homem comprometido com a cultura, com as ideias, com uma alternativa de vida diferenciada e que não apenas o cotidiano e o rame-rame. Ele procura a beleza, ele procura de facto a essência das coisas, ele procura compreender, tal como a maior parte de nós, ter uma mente filosófica de facto e procura ir ao cerne da questão, à essência das coisas. E esta viagem é também para recordar a viagem da própria vida, o sentido da vida, a esperança, o conceito de esperança, a ideia do que está para além, de como é que as memórias intervêm na nossa vida, nas coisas mais comezinhas e particulares da nossa vida, e de alguma maneira é também um livro simples, singelo, de viagem,
que nos conta um percurso, não é? Por terras de Moçambique, por cidades, sobretudo a cidade da Beira, de onde ela é natural. Então é um homem que achou que a ideia da viagem, aliás, muitos filmes, muitas histórias, muitos romances e até ensaios e até contos, têm como espinha dorsal, como percurso, a ideia da viagem, não é? Grandes êxitos de bilheteira do cinema e da literatura são baseados numa simples viagem, numa demanda, numa aventura. Mas ele aproveita isso e narra e escreve de uma forma maravilhosa, fabulástica. Ele aproveita isso para ir muito mais fundo na mente humana, para entrar, de facto, na essência disso a que chamamos humanidade e disso a que chamamos vida. Portanto, um livro extraordinário, que é mais do que um romance, que é um livro de viagens, que é também um roteiro, na órbita do reencontro de Luís de Sousa, uma grande obra para ler em qualquer altura, em qualquer século, mas particularmente recomendo para este mês de agosto. E são estes 6 livros, 2 romances, 2 livros de poesia e, salvo erro, 2 ensaios. São estes a panóplia dos livros que temos para este mês de agosto. E quero reiterar rapidamente o que disse no início, particularmente dizer-vos: publiquem nas edições Colibri, em qualquer género literário, é uma editora generalista, divulguem o vosso trabalho literário, artístico, de artes de palco, de música, de cinema, do que for, através do projeto Cria Promove. Contactem-nos, criapromove@gmail.com, visitem o nosso portal criapromove.com, visitem o portal das edições Colibri, através de videolivros, de entrevistas em vídeo, de entrevistas escritas, de videocanções, de videopoemas e de uma panóplia de ferramentas que temos para promover e divulgar. Não deixem de contactar e de acompanhar o nosso trabalho. E por último, falei-vos da Mundos, grande coletânea de poesia lusófona. Já fechamos o livro 1, estamos então a meio de fechar o livro 2, ainda nos falta 9 ou 10 autores. Contacte-nos, envie o seu trabalho poético para nós, contacte-nos também para receber o regulamento, teremos muito gosto, se for caso para isso, e se tiver a qualidade literária e poética para integrar a grande coletânea que é da lusofonia, que é a Mundos. Estamos muito entusiasmados com este projeto, queremos fazer deste projeto de facto uma obra de culto, uma grande coletânea do mundo literário e poético. Não deixe de nos contactar. Obrigado por me terem acompanhado, por me terem ouvido. Se estiverem a trabalhar, paciência. Se estiverem de férias, que será provavelmente a maioria, desejamos umas grandes férias com muitos livros para ler, bons livros para ler, estes que vos recomendei e outros da Colibri e outros de outras editoras. Recomendo também bom cinema, bons espetáculos, boas exposições de pintura, boa criatividade. Sem cultura, esta frase típica que costumamos recordar, como dizia o grande Pessoa, a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta. Pensem nisso, porque é a cultura, a arte e particularmente a literatura que também dão sentido às nossas vidas. Obrigado, boas férias, sejam felizes e até ao próximo vídeo. Olhei-te uma vez, foi a primeira. Tomei alento para te olhar e me perder nessa alma ligeira. Se um dia essa pele fosse deste mar, que sustento tanto como este vento, também ele ansiando por ti entrar. Se um dia pela terra fui mar, também fui vento por ti entrando, sendo agora o sol nela a brilhar. Se um dia pela terra